Oi, famílias! Hoje eu tô aqui para mostrar uma brincadeira bem interessante e muito simples de fazer com as crianças em casa. Sabe por quê? Eu sei que muitas crianças têm muitos brinquedos e brincam bastante com seus brinquedos, mas as crianças também enjoam. Lembra de quando a criança era menorzinha e você dava um brinquedo, ela brincava mais com a caixa, com a embalagem, o papel de presente, enfim, do que com o brinquedo em si? É porque as crianças gostam e precisam brincar com materiais que a gente chama de materiais não estruturados. Não é uma boneca, não é um carrinho, não é um bichinho, é alguma coisa que ela pode construir o que ela quiser. Não precisa nem ser uma pecinha de montar comprada. Pode ser feito esse jogo, esse brinquedo com o que você tem em casa. Quer ver os materiais que eu utilizei aqui? Claro, se você não tiver, também você pode ir arrecadando aos poucos, tá? Olha, eu usei palito de sorvete. Esse aqui, na verdade, é um palito um pouquinho maior, que é aquele palito que as esteticistas usam para passar cera quente, né? Fazer depilação. Mas pode ser um palito de sorvete, tá? Não tem problema nenhum. Eu só peguei esse aqui porque é o que eu tenho. Outra coisa que eu utilizei, tampinhas. Olha quantas tampinhas. Claro, eu sou professora, eu tô arrecadando faz tempo. Eu tenho vários tipos de tampinha. Tampinha de pote de batata, tampinha de sabão líquido ou amaciante, tem tampinha de maionese, tem tampinha de iogurte, tem tampinha de leite, mas o que mais tem é tampinha de garrafa PET, que é mais fácil de encontrar, mais fácil de arrecadar. Pede pra avó, pra tia, pro vizinho, tá? A criança limpa, né? Claro, lava com a criança, vê se faz um dia de sol, põe a criança pra lavar lá com um pouquinho de detergente e água numa bacia, pra ela ir mexendo na tampinha. Isso é muito legal pra criança sentir a textura, para a criança adquirir controle motor, treinar a coordenação motora fina. Faz essa lavagem das tampinhas junto com a criança numa bacia com água e detergente, que não é tóxico, não é nada perigoso, mas claro, aproveita um dia de sol, um dia quente, né? Não vai deixar a criança se molhar, porque ela vai se molhar, faz parte da brincadeira, mas aproveita um dia de sol para fazer isso sem perigo, tá? E aí junta também os palitos de sorvete, se você tiver copinhos descartáveis de café, ou mesmo copinho de plástico, que às vezes a gente compra para criança beber água e vai comprando e vai virando aquele monte de copo que a gente não sabe o que fazer. Como é de plástico, não é de vidro, né? Não vai ter perigo de quebrar, põe lá no jogo, põe na brincadeira. Se tiver de descartável, pequenininho, grande, não importa, pode colocar para brincar também. E uma coisa que todo mundo tem em casa, que é prendedor. Não importa se for prendedor de plástico, se for prendedor de madeira, daquele mais simples, eu acho que até mais legal, tá? O que que é importante? É a gente dar esses materiais todos misturados para a criança criar, para a criança montar o seu próprio brinquedo, a sua própria brincadeira. Agora, como que entra a nossa parte, a parte educativa, né? Como que eu desafio a criança para ela estar aprendendo alguma coisa, construindo alguma aprendizagem? Muito simples, qualquer pai pode fazer isso. O que que você faz? Monta primeiro uma estrutura simples, pede para a criança replicar, para a criança fazer. Deixa a sua montadinha aqui que você montou. Olha, eu usei copinho, eu usei palito, eu usei tampinha de garrafa PET. Simples, a criança viu eu montar, pede para ela montar ou junto comigo ou ao mesmo tempo ou depois que eu montar, para ela entender, tentar entender qual foi o processo. Tem um exercício de equilíbrio, de controle motor muito interessante nessa brincadeira. E o que a criança mais vai gostar é que você está brincando junto com ela. A criança precisa dessa interação, especialmente se ela não tiver outras crianças para brincar junto com ela na mesma casa, né? Porque agora não é hora das crianças se encontrarem, a não ser que elas já estejam juntas em isolamento na mesma casa. Aí põe um monte de criança para brincar. Mas mesmo assim, coloque esses desafios para ela, né? Olha, eu quero que você monte isso daqui. Agora conta para mim, quantos palitos você precisou para montar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A criança está contando. É uma contagem significativa, porque você desafiou ela a contar. Deixa separadinho os 8 palitos. Quantos copinhos você precisou? 1, 2, 3, 4, deixa separadinho. Quantas tampinhas você precisou?
uma, duas, três, quatro. Olha quanta oportunidade de contar que a criança vai ter. Quanto, além da brincadeira, da criatividade, do controle motor, o quanto que a gente já está trabalhando também a contagem. Ah, mas por que eu contei? Né, mãe? Por que eu precisei contar? Porque agora eu quero que você utilize esses mesmos materiais e faça uma outra construção. Tem que ser diferente daquela que eu fiz primeiro. Então você vai pegar os 4 copinhos, as 4 tampinhas e os 8 palitos e vai transformar em outra coisa. Ou não, você vai pegar só os palitos e transformar só os palitos numa outra construção, ou só os copinhos, ou só as tampinhas, ou só copinho e tampinha, ou só palito e copinho. Vai desafiando a criança, é muito simples, é só olhar para o material que você tem e desafiar a criança, tá? Aqui, por exemplo, olha, eu fiz uma estrutura com o prendedor. Prendedor não é fácil de equilibrar, não. Isso aqui é um tremendo trabalho de coordenação motora fina, olha, de pinça para criança, que é esse movimento aqui, que é muito importante para a criança ser desafiada a desenvolver, tá? Aí eu coloquei um prendedor em cada pontinha do palito, olha, não fiz passar muito, deixei aqui no limite do palito, olha, e tentei equilibrar. Não é fácil, gente. Qualquer balançadinho, ó, ele cai, né? Então a criança tem que ter um controle motor não só fino, não só um controle motor da mão, mas um controle do corpo também, para não balançar a mesa sobre o qual ela está fazendo essa estrutura, né? Por isso que é um brinquedo interessante. Primeiro que a criança monta o que ela quiser. Ah, quero montar um campinho de futebol. Então, ótimo, monta um campinho de futebol. Olha, já fiz a trave. Agora, como que é o campinho de futebol? Precisa fazer um retângulo. Olha quanta coisa que a gente está trabalhando com a criança enquanto ela faz uma simples construção, tá? Ou desafia ela a fazer. Sabe como que é um campinho de futebol? Vamos construir um campinho de futebol? Olha, eu construí a trave, a primeira trave. Eu quero que você construa a trave de lá. Ih, mas não tem uma faixa aqui no meio? Vamos fazer essa faixa aqui do meio? Vamos. E aí, pra gente fazer aquela parte, aquela bola que tem aqui no meio, como é que a gente vai fazer? Vamos usar tampinha? Vamos fazer essa bola, desenhando essa bola com tampinha? Olha que simples, uma brincadeira simples, em que você vai desafiando a criança, vai montando junto com ela, você não vai perder um grande tempo, mas é importante você brincar junto com ela inicialmente para propor esses desafios. Esses desafios, além de treinarem a habilidade dela, o raciocínio lógico dela, vão se tornar referência para ela brincar sozinha depois. Olha, eu lembro que minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio fez uma bola usando tampinhas. Eu lembro que ele construiu um campo de futebol usando palitos. Eu vou fazer também, eu vou tentar fazer e depois eu vou mostrar. E aí, pais, fotografem as construções das crianças ou deixe que eles mesmos peguem o celular e fotografem. Isso é muito interessante, esse uso da tecnologia. A criança tem que focar, né? Tem que conseguir fazer a imagem toda do brinquedo aparecer na tela do celular. Não é fácil, às vezes até pra gente. Então, pra criança também é um exercício de controle visomotor, o que eu tô vendo, né? E o que eu tô enquadrando para caber ali na foto. E é um baita incentivo, porque você está admirando o que ela fez, você está dando importância para o que ela criou. Pode ser que não saia a coisa mais linda no começo, mas quanto mais referência a gente der, quanto mais desafio a gente propor, mais oportunidade ela vai ter de aprender a fazer coisas mais interessantes, tá? Aproveitando palito, tampinha, vamos formar a letrinha do seu nome. Sabe qual é a primeira letrinha do seu nome? Ai, a letra A. Então, tenta fazer a letrinha do seu nome usando palitinho e tampinha, né? Ou só palitinho, ou só tampinha. Gente, tem tanta possibilidade interessante, lúdica, gostosa, que a criança vai ter muita aprendizagem só utilizando palito, tampinha, prendedor, copinho plástico, e nem precisa ser tudo isso. Às vezes uma só dessas coisas já dá uma imensa vastidão de possibilidades para a criança brincar. O importante é o quê? É a interação. Se ela não tiver outra criança para brincar, ou mesmo se ela tiver, sente e brinque junto, pelo menos por um tempo,
dê referência, ensine a fazer coisas novas, desafie a fazer coisas como você fez ou a partir do que você fez. É isso que leva a criança à aprendizagem. Se você dá isso daqui, separado, mutuado, junto, não importa, e falar para a criança brinque, dificilmente ela vai se interessar tanto quanto se você sentar nos primeiros 5 minutos e brincar junto com ela e mostrar as possibilidades e desafiá-la a fazer alguma coisa junto com você ou igual a você ou diferente do que você fez, mas sente junto, brinque, observe se a sua criança tem controle motor, se ela tem muita dificuldade e já vai conversando isso com os professores, né? Já vai mostrando a foto que a criança tirou ou o vídeo da criança brincando. O professor pode te ajudar com outros exercícios, com outras brincadeiras que vão trabalhar essa questão, tá? O importante é você participar, fazer e registrar com foto, com vídeo, a própria criança tirando foto da sua produção, tá? Não é fazer pela criança, é fazer para referenciar a criança, para mostrar uma possibilidade para a criança, mas deixa a criança fazer também. Desafia a criança a fazer. Isso que é muito interessante, isso que causa aprendizagem. Espero que vocês tenham gostado. Se não tem o material, vão arrecadando, porque é um material simples, barato, que a maioria a gente tem em casa ou consegue com as pessoas, e é muito gostoso para a criança brincar, especialmente se você brincar junto com ela, tá bom? Não esquece dessa parte que é muito importante. Espero que tenham gostado. Beijão e até a próxima.